Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mericast. E hoje eu tenho como convidado o Dr. Maurício Teles, que é cardiologista, que é muito bem-vindo Obrigado. aqui, porque eu ainda não entrevistei nenhum cardiologista, tu é o primeiro, Olha só que honra. que viu que Que honra, legal. que honra. E eu vou contar um pouquinho de ti, tá? Para as Perfeito. pessoas. Então, assim, ó, o Dr. Maurício, ele é nascido em Rio Grande, tem 36 anos, é super jovem, fez faculdade na Universidade Federal de Rio Grande, residência médica no Hospital Ernesto Dornelles, residência de cardiologia no Hospital São Lucas da PUC e é sócio proprietário da Atrium Core, que é uma empresa de exames de diagnóstico para cardiologia. É speaker de diversas indústrias farmacêuticas e atua muito no Hospital Ernesto Dornelles, como cardiologista, preceptor de residência de medicina interna e membro do centro de pesquisas do hospital. E também atua como médico cardiologista no corpo clínico do Hospital da PUC e da Santa Casa, com 36 anos e tudo isso. Hum. Então, seja muito bem-vindo, né? Muito obrigado, Mary. É um prazer estar aqui. Não é porque a gente está aqui hoje gravando, mas tu sabe que quando eu terminei minha residência, um dos primeiros profissionais que eu procurei para tentar começar o meu projeto da clínica foi tu. Eu me lembro direitinho, a gente fez uma reunião era no Prez, acho que foi ali Isso. na frente da Da Encol, da Encol. Praça da Encol. Tu Aham. foi indicada por uns amigos meus e a gente queria montar um projeto da clínica e te indicaram, a gente fez a reunião, a gente ficou super empolgado, a gente queria muito trabalhar contigo, mas aquela questão de negócios, né? Não deu tempo, nós não tínhamos poder aquisitivo, digamos assim, para poder contratar, que já era uma profissional bem renomada e a gente estava recém-iniciando e a gente precisava priorizar alguns focos e é um prazer hoje estar aqui, podendo conversar contigo e trocar um pouco de ideia. Eu tenho uma admiração enorme por ti. E a cardiologia deve ser super instigante, né? Porque ela é clínica e ela acompanha muito tempo o paciente, né? O paciente pode ser fidelizado por é uma especialidade que fideliza paciente, né? Pois então, sabe que isso faz parte um pouco da minha formação, assim, o que que eu iria fazer? Quando tu começa a tua caminhada como medicina na faculdade, tu começa a avaliar um pouquinho o que que tu quer fazer. E eu sempre tive uma facilidade para clínica, ou seja, para conversar com as pessoas, para identificar diagnósticos, fazer condutas terapêuticas, e eu vi que a área cirúrgica não era uma área Que te brilhava o que olho. me brilhava o olho. Depois, quando eu comecei a fazer clínica, a gente passava nos estágios e eu via que eu tinha alguma facilidade com eletrocardiograma. O grande problema da cardiologia, quando os acadêmicos e os residentes começam, é eletro. O eletrocardiograma é um desespero para a moçada. E eu tinha uma facilidade, então aquilo já era um facilitador. E aí eu comecei a fazer os meus estágios. Mas a cardiologia, falando um pouquinho como tu me comentou, a cardiologia ela é fascinante, assim, eu literalmente adoro o que eu faço. A gente ainda tem muito hoje do cardiologista sendo médico da família. Ou seja, lá no meu consultório eu tenho marido, mulher, vô, vó, filhos. É muito engraçado, às vezes a gente tem pacientes que vêm, indicam na escola e eu sou o médico da escola, assim, porque a gente tem um olhar, uma visão clínica geral. Eu sempre converso com meus pacientes que não adianta nada a gente ver o coração. Se os outros órgãos não tiverem bem É também, uma orquestra, né? tudo tem que funcionar junto, né, Mary, para a gente poder ter um bom resultado. Então, o cardiologista, ele ainda é visto como um médico da família, o clínico. Claro, nós temos clínico geral, nós temos o geriatra, mas o cardiologista ainda é muito bem visto, respeitado, assim, pela sociedade como um clínico geral e como um porto seguro. Até porque as principais doenças que geram insegurança para o paciente estão relacionadas com o coração, né? Então, eles vão no cardiologista e eles têm uma sensação de bem-estar. É, com certeza. Mas assim, ó, como é que tu começou a pensar na medicina e na cardiologia? Para começar lá, tu é de Rio Grande, né? Pois é, sou do interior do sul, né? O sul do estado é um pouquinho mais complicado. Depois que eu vim para cá, que eu percebi que
que é tudo muito mais amplo, né? A gente vive no nosso mundinho lá no sul, e só que Rio Grande e Pelotas tem muita faculdade, né? E a gente tem... E é um curto espaço E boas faculdades. boas faculdades federais ali, tá? Tem 2 federais, uma particular boa também. Então, a gente, em curto espaço de tempo, a gente tem, um curto espaço de localização, a gente tem 2 faculdades federais. Então, a gente tem esse vínculo com a faculdade. Meu pai, ele é médico, mas ele nunca influenciou nas minhas rotinas. Qual é a especialidade dele? Ele é clínico geral e ele é médico do trabalho. Ele começou... Eu venho de uma família bem simples, assim, meu pai era feirante, ele trabalhava 5, 6 horas da manhã para abrir a feira, para poder depois ir para a faculdade. O meu avô, antigo, eram 7 filhos, ele foi o único que fez faculdade. E o meu avô não gostava muito dessa ideia, achava que naquela época a faculdade era coisa de vagabundo, de alguém que não quisesse trabalhar. Então, meu pai tinha que trabalhar antes de ir para a faculdade, trabalhava, fez a faculdade dele. Então, de certa forma, todo esse caminho do meu pai foi uma inspiração para mim. Eu olhava para o meu pai e via como um exemplo de pessoa, um E um exemplo de mesmo, né? profissional, né? Um exemplo de vida, assim, o início da carreira dele. Isso a gente vai descobrindo depois, né? Mas o início da carreira dele foi muito difícil. O ambiente da medicina é muito fechado. Então, imagina, há 35 anos atrás, 40 anos atrás, um filho de feirante saindo da medicina tinha poucas possibilidades de emprego. Ele não tinha pessoas que conseguissem colocar ele. Então, ele foi galgando Que batalha, né? né? É bem interessante. E hoje eu olho isso, talvez não, naquela época talvez eu não percebesse isso, mas hoje eu olho isso como uma inspiração para mim. Ele nunca falou sobre medicina, ele nunca falou sobre fazer ou não. Óbvio, a gente acompanhava as rotinas, aquelas rotinas malucas de médico, mas isso não me ele nunca disse, meu filho, olha, ele sempre me deu todas as oportunidades de estudar. Eu comecei fazendo escola técnica, não sei se tu se lembra, tinha as escolas técnicas, hoje são os ZIFs, né? Uhum. Então são escolas federais, então eu já comecei a fazer cursinho no meu ensino médio, tinha que fazer curso para passar na prova, para fazer essas escolas federais. Então, a partir daí, a gente foi fazer... Foi crescendo, foi crescendo, olhando foi o que ia vendo, fazer. e aí a gente foi vendo que as nossas notas iam indo bem, e aí eu disse, não, dentre as opções e dentro o exemplo que eu tinha em casa, eu resolvi fazer medicina. Eu sempre tive um perfil de liderança, digamos assim. Fazia parte do diretório acadêmico, era representante de turma, aquelas coisinhas assim que a gente costuma fazer. E aí teve um período que eu pensei em fazer direito. Aí gostava, sempre nós no início costumamos, na época da escola, a gente costuma ser um pouquinho mais de esquerda e daqueles vieses ideológicos que a gente costuma ter que a gente recebe do próprio colégio. Que a gente recebe do próprio colégio, exatamente. E eu ia um pouco para a área do direito e dessas áreas mas aí depois eu defini que eu queria mesmo medicina e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Já na cardiologia foi rápido, foi na semiologia já lá no primeiro ano, quando a gente começou a ver as anatomias e fisiologias do coração, aquilo me fascinava, assim, como tudo fazia sentido, assim, um circuito. E como a cardiologia, ela tem avanços muito importantes em curto espaço de tempo, né? Isso é um assunto amplo. A gente pode Cada conversar vez sobre que a muitas gente coisas vê, sobre isso. mas assim, a cada vez que eu vejo são exames novos, são diagnósticos mais rápidos. Tem várias coisas relacionadas a isso, Meli. Primeiro, Conta isso. é uma das doenças mais prevalentes do mundo e uma Sim. doença que mais matam. Isso há muito tempo. Então, antes, achava-se que as doenças oncológicas seriam as bases, mas com o envelhecimento da população, as doenças isquêmicas cardíacas continuaram sendo as maiores causas de mortes do mundo. Então, isso, de certa forma, chama atenção para um grau de investimento maior. Outra é que, como é uma das doenças mais prevalentes do mundo, a indústria farmacêutica também tem um interesse maior em investir em pesquisa. Uhum. Então, oncologia, reumatologia e cardiologia provavelmente são os principais focos de investimento da
da indústria farmacêutica. Por isso que a cada semestre, a cada ano, vem uma nova medicação com uma nova tecnologia. E óbvio, os exames diagnósticos, né? É impressionante como hoje a gente consegue ter uma detecção cada vez mais precoce das doenças e a gente sabendo usar a tecnologia com os novos medicamentos, a gente consegue tratar muito bem os nossos pacientes e, às vezes, a longo prazo, reduzir custo para os convênios, né? Que isso é uma coisa bem complexa, né? É complexo. A tecnologia aumenta, mas os custos aumentam muito. Então, a gente tem que ser um pouco racional em saber utilizar a tecnologia, mas também Desperdiçar. não desperdiçar, porque isso, querendo ou não, a saúde financeira dos convênios é bom para mim, é bom para ti. Para todo mundo, claro. Tu vai pagar menos pelo teu convênio, eu vou ter mais pacientes que vão poder ter condições de ir no meu No consultório. futuro podem remunerar melhor o médico também, então Hum, é uma Então, é consequência, uma né. consequência. Então, embora a gente tenha muita coisa nova, muita tecnologia, a gente tem que saber balancear e individualizar e indicar de forma adequada, né? Isso é uma coisa que tem sempre uma discussão bem importante no meio médico, justamente assim, ó, também pedir exames que realmente sirvam para diagnóstico, porque muitas vezes tem médicos que pedem muitos exames e não sabem nem O porquê está interpretar, solicitando, né? né. Então, é importante ter esse cuidado de pedir, né, exames Sabe que que sejam definitivos. hoje em dia, é que isso tudo é uma questão de, minha opinião, né, claro, de convicção. A gente precisa ter convicção que o nosso trabalho e o que a gente pensa e a metodologia que a gente aplica, ela é adequada. Ahn, Hoje em dia a gente tem uma medicina muito complexa, as pessoas são cada vez mais intolerantes, cada vez menos tolerantes aos erros, e a gente está passivo a erro, né? Claro. Não é uma ciência exata, cada paciente, cada tratamento, cada um tem uma resposta. Então a gente fica, de certa forma, receoso de errar, ou daqui a pouquinho de não descobrir que aquele paciente tem uma determinada doença. Então isso faz com que a gente seja mais passional, que a gente não utilize a nossa razão, vá para a passionalidade e solicite muitos exames, porque quanto mais exames tu pede, Mais cercado fica. mais cercado tu fica. E se acontece alguma coisa, tu vai dizer, não, ó, mas aqui, ó, todos os exames foram solicitados. Então, é difícil, é complexo. É, A gente, com certeza. quando chega um paciente no teu consultório, tu conseguir equilibrar e, ao mesmo tempo, não se influenciar tanto pelo que o paciente quer, como os teus receios que tu tens. E isso mas isso a gente aprende muito na faculdade, assim, isso é na base do estudo, da confiança, do ensino, isso em qualquer profissão, né? Mas, claro, como a gente lida com vidas diretamente, isso implica bastante, né? Então, é uma situação que acaba que a gente tem que ter muito foco e muita certeza, convicção no teu trabalho. É, e tem que conhecer muito também, outras áreas, né, porque o cardiologista, ele trabalha em conjunto com outros colegas de outras áreas, né, porque é é o coração, é o pulmão, é a parte vascular, É, está tudo sabe? muito interligado, né. Isso é bem legal. E eu sou speaker, né, de algumas indústrias farmacêuticas e a gente tem projetos bem interessantes que a gente faz com outras especialidades, né, que a gente chama de multidisciplinar, não só também médicos, mas também de outras áreas, nutricionista, fisioterapeuta, essas coisas. E é muito legal, assim, porque a gente faz links entre doenças, né, então, doenças cardiológicas, doenças reumatológicas ou dermatológicas associadas a doenças cardíacas, doenças vasculares, medicamentos que têm ação cardiológicas, mas proteção cardiovascular ou nefrológica, é muito legal, assim, no momento que tu consegue entender a fisiologia, a fisiopatologia da doença e o mecanismo dos medicamentos, tu consegue entender melhor, assim, como é que os outros órgãos funcionam. Então, eu falo, o coração está funcionando bem, eu preciso de um bom pulmão, eu preciso de um bom rim, eu preciso de uma estrutura óssea e muscular boa, porque isso vai fazer diferença na hora de reabilitação, tolerância por medicamento, fisioterapia e reabilitação. Que coisa incrível isso, né, porque daí que a gente entende que o corpo humano, ele é realmente uma orquestra, né, ele tem que estar funcionando. E tu sabe que hoje a gente tá cada vez mais se Uhum. especializando, né? Então, tem um médico que cuida só do ventrículo, que cuida, não. Então, acho que tem profissionais e áreas para todos, mas acho que ter um cardiologista clínico geral
que vê o paciente como um todo é fundamental também no processo Com de certeza. atendimento. Para não focar só naquele pedacinho, né? Porque senão tu fica. A experiência que eu tenho, quando tu começa a passar muitos casos para muitos médicos ao mesmo tempo, o paciente começa a ficar confuso. E aí vai no médico e muda uma medicação, e aí faz uma receita, e essa receita se perde, vai outra. O paciente precisa de um centralizador. Precisa de um médico Que aonde gerencia. que gerencie. Olha, agora não, aqui ó, tu diminui isso, mas vai ali agora. Depois tu volta em mim. Depois que tu volta em mim, vai ali. Ou seja, primeiro ele se sente mais seguro, ele tem um pilar de Não, e a gente confiança. também tem que compreender que o paciente não tem o conhecimento tão detalhado dos medicamentos e das suas doenças, a ponto de captar numa consulta toda a informação e ainda seguir aquilo ali e fazer tudo certinho. Sem dúvida, né? Então, alguém tem que, sabe, porque eu sei por quê. Quando a gente começa, vai no médico, vai no segundo, vai no terceiro, daqui a pouco tem 3 receitas diferentes. Enfim, tem que gerenciar aquilo. E são 3 receitas diferentes de filosofias de atendimento diferentes. Daqui a pouquinho, Exatamente. a minha filosofia, a minha forma de ver aquele problema não é o mesmo do outro médico. E aí, de repente, tá uma Daqui a pouco esses medicamentos, bagunça. eles até se cruzam, não Interagem, se deveriam, cruzam, fazem efeitos né? adversos. Então tem que ter um gerente da saúde, vamos dizer assim. E o cardiologista às vezes funciona muito como isso. Claro, tem algumas especialidades que estão crescendo. A geriatria, de uma forma geral, tem crescido nisso, mas mais relacionado ao idoso. Então fica aquele limbo naqueles pacientes assim, meia idade ou mais jovens, que eles ficam um pouco órfãos. O ginecologista, né? O ginecologista, no geral, ele é o clínico geral da mulher Da durante mulher, muitos exato, anos. E o exato. cardiologista fica um pouco nessa área. Nessa linha. E me conta uma coisa. Tu tem uma empresa, Uhum. então eu queria falar também de empreendedorismo, porque tu, super jovem, resolveu empreender. Ou seja, não ficou só dentro do próprio consultório e dentro da atividade hospitalar, né? Sim. Que tu atua bastante como médico internista e tudo. Como aconteceu essa ideia de criar uma empresa voltada para diagnóstico de imagem? Imagino que seja Eu só vou de explicar. imagem, né? Não, eu explico um pouquinho Tá. junto. Me explica isso, me fala um pouco da Triuncor, que eu acho bem legal. Tá, pô, isso foi uma das poucas coisas que quando tu disse que a gente ia conversar, eu pensei no que eu ia conversar sobre. E uma das coisas que a gente conversa muito sobre na residência é como o médico ele trabalha muito bem e gasta muito mal, né? A gente recebe bem, só que a gente trabalha muito e a gente não tem tempo de organizar as nossas rotinas e organizar o nosso dia. Tu sabe muito bem disso, tu trabalha com essa área de administração, não só de carreira, mas também uma administração muito maior em relação a isso. E o médico, no geral, ele trabalha muito e se orienta pouco nessa questão. E isso a gente tem pouco na faculdade, nas residências, né? A gente conversa. Depois que tu te forma, até os Simers, o Kremers, eles chegam a fazer alguns cursos, assim, mas tu tem que ir atrás para tentar fazer alguma coisa diferente. Sabe que hoje eu estava conversando com uma médica excelente, e ela, esse exemplo cabe direitinho, porque nós estávamos conversando, eu e ela. Ela disse: Mary, como eu gosto muito de trabalhar, eu só trabalho. E eu sei que eu estou pagando imposto a mais, porque eu não tive tempo de pensar na minha contabilidade. Eu sei que eu estou com uma secretária que eu preciso trocar. E eu não tenho tempo nem de pensar em nem energia. E vai protelando isso. E assim, aí daqui a pouquinho tu tá pagando 2 contas de telefone e mais internet do não sei onde. Tu nem sabe mais as contas que tu tá pagando. Tu só Exato, paga e sabe? trabalha, paga e trabalha, paga e trabalha. E a gente fica numa região. Claro, a hora médica nossa é alta. Então, quanto mais tu trabalha, mais tu ganha. A gente tem médicos que têm carga horária de 12, 14, 16 horas. Então, como encontrar tempo para tu conseguir organizar também, né? Eu acho que dentro dessa área, dentro desse tempo que tu trabalha, tu tens que te organizar no teu dia para organizar um pouco Tem as que ter. tuas Eu sempre rotinas, não sugiro, adianta. eu sempre sugiro que uma vez por semana, separa pelo menos 1 hora para pensar em gestão, não só, até para poder olhar uma conta bancária.
Porque o dinheiro Porque às ali, aí o vezes, dinheiro tá parado, daqui a pouquinho tu pode pegar o teu gerente, conversar, investir, o dinheiro sabe, rende. porque o dinheiro fica só circulando naquela conta, fica todo mundo ganhando em volta desse médico, Tem coisas assim, e ele não sabe, de repente, nem quando coisas tem básicas, né? saldo. Por exemplo, às vezes a gente nem sabe que ter plano de saúde ou daqui a pouquinho os custos que a gente tem com a saúde a gente pode reverter no imposto de renda, várias coisas que a gente pode, título de capitalização, Previdência. previdência privada, bom, enfim, não estou nem entrando no mérito se isso é bom ou não, mas às vezes tu tens dependentes e tu simplesmente deixa para o teu contador, o contador não sabe direito da tua vida, então coisas básicas assim que a gente acaba e isso implica nas nossas rotinas, né. Então eu achava que na faculdade ou pelo menos na residência deveria ter, assim, uma cadeira, alguma coisa sobre empreendedorismo, sobre saúde financeira, né. Com Ah, certeza, eu às já vezes a gente falei faz lá no isso. Hospital Ernesto Dornelles, que tem uma agência da Unicred lá, então volta e meia eles fazem alguma reunião no hospital e convidam os residentes para conversar sobre, sabe. Mas é tudo muito superficial, assim, então a gente deveria e no início a gente parte mais do feeling, assim, do que tu gosta. Eu sempre pensei em ter uma coisa minha. Sempre quis ter algum investimento, e isso partiu de mim, assim, de ler sobre economia, de saber um pouco sobre isso, e foi muito por acaso, assim. A re a residência, a minha residência, tanto do Hospital Ernesto Dornelles como do Hospital São Lucas, foi a minha porta de entrada para tudo hoje, né, tanto que eu sou preceptor de medicina interna lá do hospital e eu falo para meus residentes: "Pessoal, vocês precisam fazer uma ótima residência. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consegui hoje foi as portas que me abriram quando eu era residente. Então sejam empáticos, estudem, Ah, com trabalhem, certeza. estejam Disponíveis, disponíveis". Essa é a pa porque assim, o disponíveis. conhecimento tu adquire, e tu tá na residência exatamente para isso. Tu não precisa ser o cara, tu não precisa ser o mais inteligente ou que saiba mais, mas se tu tiver interesse, empatia e disponibilidade, é 90% para tu fazer Com certeza. uma excelente residência. Eu era assim, o preceptor pedia para ficar até mais tarde, eu ficava, pedia para ir mais cedo, eu ia, e isso gerou um certo grau de segurança nos meus chefes, que hoje são meus colegas e às vezes são até meus amigos e sócios, assim, que a gente trabalha em conjunto, porque tu vai adquirindo uma confiança com esse pessoal e eles, porque pensa bem, né, Mary, quando tu vai contratar alguém para trabalhar contigo, tu vai contratar alguém que tu saiba que tu possa contar. Se acontecer alguma coisa contigo, tu vai chamar ela e ela vai estar disponível, Uhum. né? Então isso acontece também na área médica. Hã, quando terminou a minha segunda residência de cardiologia, eu já estava contratado para ser rotineiro do Hospital Ernesto Dornelles. A minha preceptora, que tinha sido de residência médica da clínica médica do Hospital Ernesto Dornelles, me chamou no final da minha residência de cardiologia e me convidou, ela estava se aposentando, me convidou para assumir o consultório dela, a carta de pacientes dela num consultório na Padre Chagas. Então eu estava em êxtase, né, Mary? Eu era recém-formado, Olha a já confiança dela, né. já tinha entrado num corpo clínico de um hospital com uma equipe onde eu revezava e tinha sobreaviso já, que no início é difícil, às vezes tu te forma e tu não sabe nem onde começar a trabalhar, fica fazendo plantão. Uma médica que já tinha 28 ou 30 anos de serviço com consultório há 20 anos na Padre Chagas, um local Ponto excelente, um super ponto bom. super bom. Ela entendeu que ela estava se aposentando e ela queria deixar alguém jovem exatamente para manter o trabalho que ela queria, e ela optou por mim. Então, doutora Ana Lúcia, sou muito grato a ela, assim, porque foram meus preceptores que me deram essas oportunidades de iniciar. E nesse processo todo da residência, a gente vai fazendo contato, né? Tu vai trabalhando e Claro. vai ficando até mais tarde, e aí tu vai vendo colegas. E vão te enxergando de uma forma comprometida, Então a gente sabe, sempre e a interessada. gente sempre conversava sobre investimento, o que que tu coloca, o que que tu não coloca, o que que a gente vai fazer, bah. E aí um dia,
um amigo meu, que era um ex-colega de residência, terminou minha residência, ele puxou e veio conversar comigo e disse assim: Maurício, tem 2 sócios lá do Med Center que estão querendo mudar um pouco o perfil da clínica e eles estão procurando cardiologistas, porque o perfil da nossa clínica, a gente tem uma clínica no Mãe de Deus Center, agora se chama Med Center, né? Que é uma clínica onde a gente faz exames diagnósticos, mas eles queriam, junto com os exames diagnósticos, ter cardiologistas para gerar o ciclo dentro, né? Ou seja, fazer o paciente ficar dentro do circuito, atendimento, avaliação, exame, Uhum. reavaliação. E aí ele sabia que eu era engajado em projetos e ele me chamou e disse assim, vamos lá e vamos ver o que eles têm para nos oferecer e conversar. E aí começou a partir daí. Mas tudo, hoje, se a gente for ver, Mary, tudo muito amador, um pouco, assim, digamos assim, né? Porque o que que eu sabia de investimento, de Nada. empreendedorismo, de marketing, Só o que de, tu via, de repente, em alguma aula, alguma coisa de de trabalho, de trabalho com, internet com, até. com funcionário pessoal. Hoje, se tu for ver, a gente começou com seis cardiologistas na clínica. Hoje a gente tem 25 cardiologistas, Pô, três profissionais da saúde, uma clínica com ênfase endócrino, duas vascular e uma nutricionista. Então, a gente tem quase 30 profissionais atendendo, 4 consultórios e 13 funcionários. Não, são 10 funcionários com carteira assinada direto e mais 6 funcionários indiretos. E e aí, o volume de exames também deve ser bem importante. sabe que hoje a gente talvez seja a maior clínica de cardiologia em termos de atendimento do estado. Eu não falo em exames, porque tem clínicas especializadas Uhum. só em exames diagnósticos. Nós somos uma clínica onde a gente é uma coisa integral. O paciente vai para a clínica e ele recebe aquela integralidade que a gente conversou com vocês. Então, o paciente vai, é atendido, tem uma linha de cuidado que eu aprendi muito contigo quando eu assistia tu conversando e postando as coisas, ou seja, a importância daquele recebimento do paciente chegar, de como ser atendido, os funcionários que eles têm, o ambiente que a gente tem, as praticidades e facilidades que a gente tem que dar para o paciente. Isso é a jornada do paciente. É a jornada do É paciente. tudo, né? Não E é é só. difícil? É muito difícil, porque não é só aquele momento que o paciente está com o médico dentro da sala de consulta. Eu sempre falo assim, ó, e até tu disse, já vi algumas vezes falando, secretária é fundamental e funcionários são fundamentais. Não adianta tu ser o melhor médico e o paciente tu ser super empático com o paciente se tu não tiver uma retaguarda, porque ali é o momento que tu tens com ele, mas vão ter vários outros momentos que os pacientes vão precisar ter alguma retaguarda da tua secretária. Até para conseguir marcar consulta. Que é complexo, né? Isso aí, então, às vezes os teus horários são difíceis e os pacientes ficam frustrados. Então, tu precisa ter um profissional que consiga ter uma Exato. empatia para tu não perder paciente, né? E hoje, se eu pegasse a clínica como eu peguei naquele momento, eu não teria iniciado de novo. Tudo que a gente passou, assim, era uma clínica que a oportunidade apareceu porque ela estava em baixa, o mercado estava em baixa da clínica, a clínica tinha vários problemas estruturais, financeiros, e se apresentou. E foi um investimento de risco, e a gente sabia disso. A gente fez uma cartada de um investimento pensando que, bom, vamos lá, vamos tentar ver o que a gente vai fazer. Se a gente perder esse dinheiro, a gente perdeu. Mas hoje, vendo atrás, assim, não era só o dinheiro, assim, era o tempo que a gente gastou, toda a questão de dificuldade da gente conseguir no início entender o que que era mais importante nisso da clínica. Tanto que quando a gente fez a reunião contigo para a gente montar que era o ideal, né? O ideal é tu, antes de montar a clínica, Montar um tu planejamento montar um planejamento estratégico. estratégico, ver localização, público, convênios, tipos de exames, o que que tu vai apresentar. E a gente não tinha essa condição, porque a clínica estava devendo dinheiro e a gente tinha que ser produtivo nesse primeiro momento. Então, o que que a gente fez? A gente começou a usar o que a gente tinha de melhor, que era o nosso atendimento. Eu entrei de corpo e alma na clínica e atendi meus pacientes. E começamos a fidelizar os Mas aí pacientes. é que tá, isso é uma coisa legal de a gente conversar, porque
O planejamento estratégico ele é fundamental, mas sem ação também não adianta ter o planejamento. Às É, vezes a ação e a boa ação, no sentido de procurar fazer as coisas certas, ou pelo menos faz ver o resultado. Se não foi bem direitinho como queria, dá um passo atrás, analisa e melhora, às vezes dá mais resultado e a gente cresce mais rápido do que ficar com um lindo planejamento estratégico e não ir para esse corpo a corpo que vocês tiveram que ir, né? mas eu vou te dizer que foi penoso Mas e foi penoso, arriscado. claro, É por isso que a gente vê, às vezes, e super cansativo, né? quando a gente vê quando a gente lê um pouco nessas revistas, você, SA, essas coisas que são sobre investimento, que as microempresas elas abrem e E fecham no primeiro fecha, ano, né? sim. Porque as pessoas estão cheias de boa vontade, mas elas não avaliam o mercado, o que tem para poder investir ou não. Uma coisa boa que a gente tinha era, de certa forma, a gente tinha. A gente não dependia daquilo para manter as nossas rotinas. A gente tinha nossas internações, eu tinha o meu consultório, e aquilo naquele Tinha uma vida momento. profissional separada É, também, né? Um ganho separado. aquilo naquele momento era uma aposta. Só que hoje a coisa cresceu de uma forma assim, e graças a Deus a gente foi embasando e estruturando. Aí depois que tu tá no meio, aí tu começa a entender que tu precisa ter uma base de faturamento, de financeiro, de gestão de Começou pessoa, organizada aí. marketing, estrutura física. Então hoje a gente está completando. Acho que faz agora 8 meses da nossa reforma estrutural. Eu brincava até que a gente tinha, parecia uma feira, assim, porque era pequeno, com muita gente, a gente não estava dando mais conta, assim, e era um ambiente já mais antigo, então a gente precisava dar um ar diferente, assim. Só que a gente sabia que eram processos, a gente não podia dar passos Não dá. maiores que a nossa perna. Então a primeira coisa foi fidelizar. Claro, a gente teve algumas estratégias, assim, de pegar alguns convênios que estavam meio que no mercado estavam em baixa, que as pessoas não estavam querendo atender, valorizamos um pouco o convênio, que era o que a gente tinha, né? Claro. A gente olhou assim e viu que tinha um mercado que estava sendo mal atendido. E aí a gente focou naquele mercado, e aí a gente acabou não fechando o planejamento estratégico total naquele momento, porque a gente precisava inicialmente mostrar que a gente estava ali. As pessoas precisavam saber, aquelas pessoas que estavam negligenciadas precisavam saber que tinha uma clínica disponível para elas. E a gente Com investiu atendimento bom. um atendimento bom, que isso a gente sabe. Porque no início quem atendia era só os médicos, era só os sócios. Então não tem ninguém melhor para atender Não, melhor e querer que a clínica cresça mais que um próprio sócio. óbvio. Então, era eu e o Guilherme, nós éramos os cardiologistas que atendíamos. Quem fazia o ecocardio e a esteira e o mapa e o eletro éramos nós. Tem mais um ecocardiografista que é nosso sócio, então ele era super atencioso, conversava com o paciente durante o exame, e quem fazia a medicina nuclear, que a gente tem, nós somos a única clínica de Porto Alegre, fora de ambiente hospitalar, que tem medicina nuclear e cintilografia miocárdica, ou seja, é uma estrutura muito grande. E quem fazia medicina nuclear também eram nossos sócios, ou seja, então a O gente. atendimento era Se a gente quisesse que a coisa desse certo, a gente tinha que atender super bem. E foi aquilo, foi atendendo bem, foi indo, foi indo. E olha que a gente a gente montou um negócio em 2018. 2019 foi uma época de organização e 2020 veio a veio a pandemia. pandemia. E aí, só que até nas adversidades, a gente tem que tentar entender como é que a gente pode trabalhar com elas. Se não fosse programa governamental, a gente tinha falido, porque a gente tinha um custo mensal muito alto e a gente não tinha como pagar esses custos. Então, foi uma coisa que fechou tudo. Então, foram feitas renegociações de aluguel, foram isentados aluguéis e, principalmente, foi feito um programa de pagamento de salário, ou parte de salário, pelo parte do governo, dos funcionários. Então, a gente não demitiu ninguém, mas a gente arcava pouco do nosso custo. Foi 2, 3 meses, assim. A gente segurou as pontas e a gente olhou e disse assim, ué, agora com a pandemia, Covid, os hospitais cheios de Covid, por que a gente não vai pegar esse público agora que não quer entrar dentro do hospital e vamos focar nisso? Vamos Era uma bater. oportunidade. Era uma oportunidade. Bater na tecla que
o hospital agora não é o melhor momento para ir. E não era E não mesmo. era mesmo. Não era Os mesmo. hospitais não queriam. Os hospitais estavam Por quê? abarrotados e sem funcionários, e a gente, uma época horrível, né? Então a gente viu aquele momento e aí a gente investiu em marketing e começou a botar nas redes sociais, Uhum. no Google, no Facebook, no Instagram, uma clínica de cardiologia que ofertava consultas rápidas para aqueles pacientes que demoravam 2, 3 meses para conseguir um cardiologista fora daquela região e fora do ambiente hospitalar, com tudo que ele precisava. E aí a gente pegou um momento que a gente poderia ter quebrado como uma oportunidade. E aí depois disso só foi indo, 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 indo. E Incrível. graças a Deus agora as coisas estão indo muito bem mesmo. E a gente não é. E aí começa aquela coisa assim: o que, que eu posso fazer de diferente? O que, que eu posso apresentar de diferente de uma clínica como as outras? Quantas clínicas de cardiologia e de imagem tem em Porto Alegre? Tem muitas. Muitas. Então, a gente começou a ver coisas diferentes que a gente poderia fazer na clínica, como, por exemplo, ah, como a gente é speaker de empresa, no final da tarde, início da noite, a gente monta a nossa recepção e faz como se fosse uma sala de reuniões e dá aula para médicos, cardiologistas que querem conhecer a clínica ou que querem conhecer alguma coisa. Então, Isso faz vínculo, né? Faz um networking a gente ótimo. traz o médico lá para dentro, Conhece a estrutura. os próprios médicos que trabalham com a gente proporciona oportunidades para eles. Quem sabe daqui a pouquinho, olha, a gente tem uma colega, Gabriela Tortato, ela faz triatlo, ela corre. A gente vai chegar para ela e dizer assim, Gabriela, tu não quer montar uma ergospirometria aqui? Quem sabe a gente compra 50% da máquina, tu compra 50% e tu vira uma parceira nossa da clínica. Então, os nossos médicos lá, eles não são só prestadores de serviço, eles fazem parte do serviço. E isso faz toda a diferença, né? Porque assim, não é aquela coisa assim, eu faço o meu. Não, se eu fizer o meu e se isso crescer, eu também tenho um benefício próprio e cresço mais. E claro, quem a gente colocou lá, todo aquele network que a gente fez na residência, quem a gente colocou lá são pessoas que a gente já tinha vínculo, que tinham uma ideia, uma filosofia de atendimento igual a nossa. Então, tem muita coisa que dá para Não, e fazer. isso é uma coisa legal, porque assim, ó, o paciente, ele quer ter um médico que atenda ele também na parte psicológica, que compreenda, que escute, né? Que tenha paciência de escutar as histórias. E esse vínculo faz toda a diferença para o sucesso do tratamento desse paciente, principalmente um paciente hã, cardiológico, Idoso. clínico, idoso. Para quem não conhece, meu pai e minha mãe são acompanhados pelo Dr. Maurício. Talvez deve ser por isso que eu esteja aqui. Não, tô brincando. Não, tu sabe que não. Mas assim, é importante porque eu confio em ti para cuidar dos meus velhinhos, né? É. E o que que eles me dizem? Que tu é muito atencioso, que tu escuta eles. E isso é uma característica muito importante para o médico, principalmente um médico que cuida da parte clínica, porque é nessa história que muitas vezes tu capta algumas coisas, né? Esse é um problema, né? A gente pode passar. Tem tempo ainda Não, aí? vamos nessa. Porque isso é um assunto complexo, né, Mary? Porque isso engloba várias coisas: convênio, Tempo de tempo de consulta. consulta, característica. Porque, assim, hoje em dia, o grande problema da questão. O meu sonho era ter 2 horas para poder sentar com o paciente e ver ele de uma forma integral. E a gente sabe que Mas tem um problema financeiramente, financeiramente claro. e o investimento que a gente faz em cima de um consultório, tudo isso é inviável, né? E os planos de saúde hoje cada vez mais arrochando, digamos assim, então tu tens um tempo, né? Mas tu tem que se aprender a otimizar o tempo. Então, de certa forma, a gente não pode perder a empatia do tratamento do paciente, né? Eu acho que a gente estava até conversando no ar, fora do ar ainda no início. A gente tem que. Mudou muito, né? Hoje em dia a relação médico-paciente mudou. Antes, há 50, 60 anos atrás, o médico era um ser intocável, uma pessoa o que o médico disse estava dito, e hoje em dia as coisas mudaram. Por Sim, hoje em dia questões, o paciente por chega questões sabendo políticas, tudo pela sociais, internet. enfim, de tecnologia. Então a gente tem que entender e se moldar com esse novo momento que a gente tem que lidar com os pacientes.
Então, eu, pelo menos a minha filosofia, e eu acho que teus pais falam em relação a isso, eu tento ser o mais empático possível, eu tento me aproximar um pouco dos meus pacientes. Então, a ideia de deixar uma coisa muito menos impessoal, assim como a nossa conversa aqui, Exato. a gente tá tendo um bate-papo, não é aquela coisa, a gente não tem roteiro. A gente vem, conversa e fala sobre. E meu consultório é um pouco assim também. Até estava conversando contigo que hoje eu ganho mais presente com meus filhos do que. Por quê? Porque eu converso da minha rotina. Eu passo os meus problemas e as minhas aflições para os meus pacientes. Vou te dar um exemplo. Meu pai, há 4 anos atrás, teve um AVC. E a gente passou por séries de situações que eu vejo os meus pacientes passarem, ou que eu vejo os familiares dos meus pacientes passarem. Então, toda vez que eu vejo que eles estão inseguros, ou aflitos, ou às vezes com medo de uma conduta, eu passo uma situação que eu mesmo vivi e que eu mesmo passei. E isso aproxima muito e dá segurança para o paciente. Então, essa. E às vezes a gente brinca, a gente fala de filhos, fala de família, fala de viagem. Eu particularmente, falo de tudo no meu consultório. Claro, quando dá tempo, assim, focando sempre na saúde do paciente, Mas isso é empatia, né? mas essa empatia faz com que o paciente tenha uma adesão muito maior. Um dos grandes problemas de tratar, porque as medicações estão todas aí. Hoje tu abre teu celular e tá tudo lá. Tu adquire o conhecimento em 5 minutos. Mas como é que tu vai fazer com que esse paciente se engaje ao teu tratamento, né? Então ele tem que ter confiança no E que tu tá também não é fazendo. só medicação, né? São mudanças de hábitos, muitas vezes, que é necessário, porque a gente sabe que o sedentarismo faz mal para o A gente tá coração, muito que o prático, né, álcool. Mary? É muita Então, praticidade. Hoje em dia, na sociedade, a gente terceiriza tudo. A gente terceiriza a educação dos nossos filhos, a gente terceiriza a nossa saúde, a gente terceiriza tudo. E a saúde é um pouco assim, o paciente vai com fórmulas milagrosas, né? Como se os polivitamínicos fossem fazer com que tu fosse rejuvenescer. Mas aí a gente esquece que as nossas rotinas estão sendo mal alinhadas. A gente fuma, a gente bebe, a gente se estressa, a gente dorme mal, a gente não faz atividade física e despende tempo. E mudar rotinas é muito difícil. é, É ruim? É ruim um tem médico que abrir chegar. mão, né? É ruim um médico chegar e dizer que tu não pode, dizer que tu não vai comer alguma coisa que tu gosta, que tu vai ter que fazer alguma coisa que tu não gosta de fazer. Então Tem que perder peso. já começa negativo com o paciente. Pô, tô indo lá, tô vulnerável, tô doente, e o médico ainda tá me pedindo fazer um monte de coisa que eu não gosto. Então, como é que tu vai engajar esse paciente? Vai engajar esse paciente sendo o mais empático possível. É interessante. E é uma questão assim, de persuasão muito forte, né? Porque É, tem que mostrar para esse paciente que vai valer a pena e ao mesmo tempo, tu tem que entender também as limitações de cada caso. de cada caso. Então, hoje, cada vez mais, a gente tem que individualizar. Tem aquele paciente que tu vai dizer para ele fazer isso, tem aquele paciente que gosta de fazer atividade física, aquele paciente que gosta de na nutrição. Então, tu vai focando em alguns pontos que tu vai pegando do paciente e vai tentando interagir. Eu gosto de interagir no tratamento do meu paciente. Eu pergunto para ele, fulano, o que tu acha disso? O que tu pensa sobre isso? Até porque se ele for contra aquilo ali, não vai ter muita chance E eles de fazem mudar isso, esse Mary. hábito, né? Eles fazem isso. Eles dizem, não, doutor, não, tá tudo certo. Eles saem do consultório, viram a porta e não fazem. Claro que o resultado do paciente é o meu resultado também. Porque se aquele paciente tem um resultado satisfatório, ele vai ficar satisfeito, Vai te indicar para um monte de vai gente, voltar, vai vai indicar. ficar contigo. Então, aquela coisa que a gente diz assim, não, eu faço a minha parte, mas se ele não fizer a parte dele também, não é bem assim, é muito mais amplo, assim. E a gente tem tecnologias hoje também para fazer adesão com o paciente. Eu brinco com meus pacientes, até os mais vozinhos, a gente usa o aplicativo, a hora de tomar água, né? Vá fazer atividade física, contagem de passos, aplicativos que informam quando que o paciente tem que comprar a sua medicação na farmácia, Tem que tanta está coisa. acabando a medicação, aplicativos que tu vai alimentando a tua pressão arterial. Até tem um projeto bem legal lá na clínica que a gente vai fazer com uma indústria farmacêutica que a
eles têm uma startup de cuidado, de linhas de cuidados, e a gente vai pegar a startup deles e vai fazer uma personalizada para a clínica Atrium Core, Ai, que legal. aonde o paciente, esses programas de gamificação. Tem Uhum. vários estudos que mostram que quando o paciente ganha pelo que ele está fazendo, ele adere mais a qualquer coisa. Então, por que tu acha que o paciente faz uma pesquisa de mercado e ganha R$ 50 a R$ 100? Porque ele vai aderir e vai fazer melhor aquela pesquisa. Então, tem várias plataformas digitais que tu gamifica. Cada vez que tu coloca os teus medicamentos, cada vez que tu coloca a tua pressão, cada vez que tu associa o teu celular aos passos do aplicativo, tu vai ganhando pontos, vai ganhando pontos. E esses pontos podem ser revertidos para muitas coisas. Então, esses pontos vão ser revertidos para descontos em exames na clínica. Mas isso é muito legal. Esses descontos vão ser revertidos para alguns parceiros alimentares, assim, alguma academia ou algum local onde tem uma alimentação saudável. Mas é Que muito interessante, né? É bacana, muito legal. Tem muita coisa sabe? que a gente Porque, pode associar. porque todo mundo gosta de jogar, né? Todo mundo gosta de De ganhar. ganhar alguma coisa, Todo mundo mesmo que gosta de ter um seja benefício. pontinhos no aplicativo. Todo mundo gosta de ter um benefício em cima. Então, isso é uma coisa que às vezes é estressante, porque tu não pode tornar ela uma coisa divertida, Com né? certeza. Ou então a gente chama de gamificação. E é bem interessante, assim. E tudo vai indo, e vai englobando, e a gente vai colocando as metodologias. Como tem assim, ó, isso eu acho super interessante, porque como tu é um médico jovem, é bom trazer esse tipo de ideia para o mundo da medicina, porque o momento que tu começa a trabalhar com aplicativos, com coisas que sejam mais lúdicas, o peso da doença e daquele cuidado, muitas vezes, que o paciente pode achar que é excessivo para ele ter com ele mesmo, fica mais suave. E isso é uma grande tendência da medicina, porque eu conheço também alguns aplicativos para controle oncológico, que acho que é o TUMI, que é super interessante, que ele é justamente isso. Ele é um aplicativo que controla diariamente a progressão, né, do tratamento, e ele é agradável de ver, as pessoas têm vontade de entrar nele para alimentar as informações. E E, isso, no final e- das contas, dá resultado positivo para o tratamento. além de resultado positivo, o resultado positivo é o final, né? Mas Sim, o que está por trás disso, né? Tá? Além de um controle um pouco mais rigoroso, um engajamento do com paciente. certeza. Tu precisa engajar o paciente. Assim, ó, o que um pouco me irrita, é a palavra certa, um pouco me incomoda numa consulta é quando o paciente vem e não sabe o que toma. E aí eu faço um exercício para eles, isso demanda tempo também. Eu disse, não pode, porque se eu me aposento, se eu vou embora daqui, Uhum. e se eu fecho e vou pro Caribe e nunca mais volto a trabalhar, tu vai ficar sem saber o que tu toma? Tu precisa saber o que tu toma. O primeiro detalhe para tu saber, para tu ter uma boa adesão ao tratamento, é tu saber o que tu toma. Perdeu a receita, acabou o meu computador, eu perdi as minhas anotações, esse paciente não sabe o que vai tomar. Então ele precisa interagir no tratamento que ele está fazendo. Então Ele tem que ser responsável também e por tem que esse ser tratamento. mas é isso que a gente fala, né, sobre a terceirização das responsabilidades. Só porque eu estou indo ao médico, é o médico que fica responsável por isso. Então eles têm que se responsabilizar também. Me A conta gente uma vê em coisa, 20, 30 minutos um paciente. e hoje em dia, tem muito aquele paciente de primeira consulta que chega sem nenhum histórico para te contar, porque daí ele não lembra o medicamento que ele toma, a última vez que ele fez o exame, deve ser bem comum isso, né? Bastante, né? Isso aí tem bastante. E já é ruim, né? Porque se o paciente já não sabe o que ele tem e não sabe o que toma, provavelmente o cuidado de saúde que ele tem costuma ser menor, né? Então os riscos de. E isso entra na balança na hora do que eu vou pedir, o que eu vou Claro, tratar e o que eu vou fazer. Porque a medicina não é uma coisa exata, mas a gente trabalha com probabilidades. Então, claro. a gente vai conversando e perguntando sobre a E daí vida. vem muito dentro daquilo que lá no início que a gente estava conversando, que se a pessoa chegar com um panorama mais claro, tu pode pedir até menos exames. Sem Agora, dúvida. se a pessoa chega sem nenhum tipo de Mas planejamento estratégico.
planejamento estratégico deveria ser a base do SUS. Se a gente tivesse um planejamento estratégico melhor na rede básica, nas redes de cuidados, até nos próprios hospitais, a gente ia gastar menos. Porque eu vou te dar o exemplo do paciente oncológico. Se a gente tivesse um programa de acesso e triagem maior a doenças oncológicas, que a gente sabe que a gente pode prevenir, mama, próstata, intestino, esses pacientes iam adoecer menos, iam fazer menos exames. Ia ser uma carga muito menor. Só que isso requer investimento inicial e o pessoal não tem, né? São 4 anos. Eu quero livrar o meu nesses 4 anos e depois, daqui a 8, 6 anos, não é problema meu. Não é mais problema meu. Então, claro, não nessa escala, mas isso eu gero também na minha clínica, no meu consultório. Olha, a gente precisa ter um planejamento de saúde. A gente faz planejamento para tudo. A gente faz planejamento para nossa aposentadoria, a gente faz planejamento financeiro, mas a gente não planeja nosso envelhecimento. Exatamente. Tu não pensa assim com 35, 40 anos de idade, assim, olha, eu quero chegar assim aos 75, 80 anos, eu quero poder viajar e tá bem com 75 anos. Tu começa a pensar isso quando tu começa a envelhecer, quando nas mulheres mais ali depois da menopausa, que começam a ter alguns problemas, e aí quando tu te liga, a gente já perdeu muita coisa. E não é só o planejamento financeiro daí, né? Porque tu tem que unir o planejamento financeiro para essa terceira idade, para esse envelhecimento, junto com o planejamento de saúde. Porque muitas vezes, assim, eu vejo assim, mulheres, né? A gente, de repente, só vai no ginecologista, mas tem que ir também no cardiologista. De vez em quando tem que ir num cirurgião vascular para fazer uma análise melhor da parte vascular. Precisa buscar outros, sabe? O próprio médico gastro para fazer uma endoscopia de vez em quando, uma colonoscopia a cada 5 anos, porque isso é que vai fazer uma proteção de diagnóstico precoce, se precisar. Mas aí parte também do centralizador, né? Aquilo que a gente conversou. Um médico que centralize, que veja o paciente mais integral como um todo e que vá referenciando e orientando o paciente. Porque a gente sabe, tu trabalha nessa área, trabalha com muito médico, tem influência. A gente conhece, mas os pacientes, no geral, eles têm desconhecimento. E aí é o momento da gente passar o conhecimento. Chegar, médico, tu sabia que depois dos 45, 50 anos de idade aumenta a incidência de colo de câncer intestinal? Tu já fez alguma endoscopia? Eu peço endoscopia e colonoscopia para meus pacientes. Eu nem precisaria. Eu sou um cardiologista. Mas no momento que tu vê o paciente como um todo, tu tem que pedir. Faz parte da tua avaliação, pelo menos instigar aquele paciente ou fazer com que ele procure algum profissional que ele vá fazer isso, né? Então, isso faz parte da integralidade do tratamento, né? E por isso que médicos assim são, na minha opinião, são exemplos, sabe? Porque realmente a gente se sente mais segura, mais protegida quando tem alguém, que pode ser o cardiologista, um urologista para o homem, uma gineco, enfim, que possa orientar, né? Essa orientação é muito importante. Eu sempre faço uma analogia, né? E eu sei de medicina, mas eu não sei nada de mecânica. Eu vou levar meu carro no mecânico, óbvio que a gente lê alguma coisa, mas se aquele mecânico não me passar segurança, eu não vou confiar no trabalho que ele fez. Claro. Né? Então, é a mesma coisa o médico. O médico tem que passar conhecimento e segurança para o paciente para ele entender que aquelas... E a gente vai errar. E a gente não vai... E a gente vai errar e a gente nem sempre vai acertar e a gente nem sempre vai curar, nem sempre a gente vai... Isso vai acontecer e no momento que isso acontecer, se tu tiver uma boa relação médico-paciente, a relação e o entendimento da família daquilo que aconteceu é maior. Por quê? Porque tu tens uma conversa, e tu tens um diálogo, tu tens uma abertura, e isso é fundamental. Relação, a gente chama de relação médico-paciente. A gente tem que focar muito nisso também. Com certeza. Maurício, tá chegando no finalzinho. Já, mas eu queria, antes de mais nada, saber assim, quais são os teus planos para o futuro, assim? Onde você quer estar daqui 10 anos? Tu sabe, Mary, que isso é uma...
a minha carreira médica, a cada ano, ela cresce, assim, né? E a gente sabe que eu tenho 36 anos, a gente sabe que eu ainda não alcancei o ápice do meu conhecimento e das minhas habilidades, então eu estou em ascensão. Então é difícil te dizer assim, eu sou um cara muito focado, e eu tenho vontade de crescer. E não é aquele crescimento só por questão financeira, mas questão de, 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 de de não nem reconhecimento, é questão de eu me sentir útil e me sentir fazendo alguma coisa boa pro resto das pessoas. Então, acho que eu tenho alguns projetos legais, o meu consultório na Padre Chagas, eu pretendo dar uma garimpada nele, porque isso é uma coisa interessante, né? A gente, hoje em dia, a gente foca tanto nas clínicas e nos hospitais como ambulatórios, e a gente vê pouco consultórios médicos, né? Agora, com médicos em consultório, né? São serviços e clínicas e hospitais, e eu quero ainda voltar um pouco para essa área de um consultório médico, onde eu possa praticar e trabalhar essa integralidade com mais tempo e ser o médico referência daquela família. Então, esse é um dos focos. E um outro foco muito grande que eu tenho é a clínica, assim. A gente está trazendo muita tecnologia, muita inovação, interação com os funcionários, interação com os médicos que trabalham lá e interação com o público, assim. Então, a gente quer sempre trazer coisas diferentes para a sociedade no geral. Que legal, que coisa boa. Mas então, meu querido Maurício, muito obrigada, E foi um prazer estar tá? aqui. Eu vou pedir para vocês seguirem o Dr. Maurício no Instagram. A gente coloca aqui embaixo o Instagram dele. Segue o meu canal no YouTube, assina o canal e muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, Foi queridão. um prazer, obrigado por tudo. E um beijo. Beijo.